Olá, sejam bem-vindos ao Precisamos Falar Sobre. Esse que é um espaço para a gente discutir um pouco sobre séries, sobre televisão, sobre HQs, sobre livros e sobre o que mais der na telha. Nesse primeiro episódio, nós precisamos falar sobre The Handmaid's Tale, essa série original da Hulu, que chegou agora à sua quarta temporada. Para quem está assistindo aqui no Brasil, ela já está disponível no Paramount Plus e também tem 3 temporadas lá no Globoplay também. Então, a ideia desse vídeo era fazer primeiro um panorama geral da série, né, explicar um pouco da história e depois falar com mais detalhes sobre a nova temporada, né, as minhas impressões sobre ela. Mas como o roteiro ficou um pouco grande, então eu decidi dividir em 2 partes. Então nessa primeira parte eu vou dar essa contextualização geral da série, e aí na segunda parte eu vou falar especificamente da quarta temporada. Então, bora lá! You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them. Então, gente, que falar sobre The Handmaid's Tale, que é essa série que eu mal conheço e já amo, né? Ela foi lançada originalmente lá em 2017, aí por muitos anos, muita gente me falou para assistir e eu acabei adiando, acabei deixando pra lá. E aí nos últimos meses eu falei, não, pera, vamos ver. Aí eu peguei e assisti tudo de uma vez. E vou falar que não foi muito fácil, assim, porque é uma série bem dark, assim, é uma série violenta, é uma série perturbadora em muitos momentos. Mas enfim, o que é The Handmaid's Tale, né? The Handmaid's Tale é baseado nesse livro aqui, que aqui no Brasil é o Conto da Aia, da Margaret Atwood, que é um livro que foi lançado em 1985 e ele já foi adaptado para o cinema na década de 90, num filme alemão, que eu ainda não assisti, então se você assistiu, deixa aqui nos comentários o que... A série, como eu disse, é lançada em 2017 e a história acompanha a jornada da June, ou da Offred, né, como a gente conhece ela a priori, que é vivida pela rainha absoluta, que é Elizabeth Moss. A June vive num futuro não muito distante, em que os Estados Unidos sofreram um golpe de Estado e se tornaram uma ditadura totalitária conhecida como Gilead. E aí essa sociedade de Gilead é extremamente religiosa, as leis são todas baseadas no Antigo Testamento, ou no que eles interpretam como o Antigo Testamento, né? E basicamente as mulheres perderam todos os seus direitos, né? O direito de trabalhar, o direito de participar da vida política e até mesmo ler e escrever é proibido para as mulheres aqui. Os grandes diferenciais dessa história é que a sociedade vinha passando por uma queda nas taxas de nascimento, né? A maioria das pessoas eram inférteis ou as mulheres não conseguiam levar a gravidez até o final. Então Gilead surgiu com uma solução meio controversa para isso, né? Em Gilead, mulheres que cometeram algum tipo de crime pelo menos na visão deles, né, elas são transformadas em aias. Essas mulheres são treinadas lá numa escola, que no caso o Red Circle, onde elas são ensinadas a ser subservientes aos seus comandantes, né, que são os homens que detêm o poder em Gilead. E aí todo mês, no seu período fértil, é realizado o que eles chamam de a cerimônia. Essa cerimônia é baseada numa passagem do Gênesis, em que a mulher de Jacó, que não podia ter filhos, né, pede para que ele engravidasse a serva, para que eles criassem o filho como se fosse deles. Então, todo mês eles leem essa passagem, e aí a Aya se deita na cama do casal dono da casa, e enquanto a mulher segura as mãos delas, elas são estupradas pelo comandante. É bem intenso, assim. Caso a engravide, ela fica na casa até o bebê terminar de amamentar e depois ela vai para um novo posto e aí a criança fica com o casal dono da casa. June é uma aia, ela tá ficando na casa dos Waterford, que é do comandante Waterford, que é vivido pelo Joseph Fiennes, e pela sua esposa, que é a Serena Joy, que ela é vivida pela
Yvonne Strahovski. Acho que é esse o nome dela. A June se tornou Aya porque antes de Gilead ela teve um romance com um homem casado, que é o Luke, e depois ele se divorciou, eles se casaram, tiveram uma filha, que é a Hannah, só que Gilead não reconhece o divórcio, né? Ele não reconhece o divórcio nem o segundo casamento. Então esse casamento deles acaba se tornando ilegal aos olhos de Gilead, né? Inclusive no primeiro episódio da série, a cena de abertura mostra o Luke e a June. Eles estão tentando fugir para cruzar a fronteira do Canadá e eles estão levando a filha deles, a Hannah. Aí eles são interceptados por um carro cheio de gente do exército armada. Aí o Luke fica para trás para enfrentar os homens, enquanto a June foge com a Hannah nos braços. A Hannah tinha uns 4, 5 anos. Ela foge com a Hannah nos braços pela floresta. Só que ela não consegue ir muito longe, ela acaba sendo capturada, as duas são separadas, né? Mais pra frente, a gente vai descobrir que a Hannah foi enviada para uma nova família, enquanto a June foi passar pelo treinamento para se tornar uma Aya no Red Center, né? Inclusive é lá que ela reencontra a Moira, amiga da faculdade, lésbica, porque em Gilead ser gay, ser lésbica, ser trans, bi também é ilegal, né? Essas pessoas são consideradas traidoras do gênero e elas são enforcadas, exceto no caso das mulheres que são férteis, né? Que são transformadas em aias. E a Moira é interpretada pela Samira Wiley, lá do Orange is the New Black. Na casa dos Waterford, a June recebe o nome de Offred, que quer dizer que ela pertence ao comandante, né, que é o Fred Waterford. Inclusive eu demorei um tempão para entender o que eram esses nomes das aias. Eu acho que eu fui entender lá pela segunda temporada já. As aias elas não podem nem usar o próprio nome, né, só o nome do comandante. Aí sempre que elas mudam de posto, elas também acabam tendo que mudar de nome. E aí a Offred passa os dias lá no quarto designado para as aias. Na casa também tem uma Marta, que aqui na casa dos Waterford é a Rita. E Marta é o nome dado às empregadas da família, né? Que, na verdade, empregadas não, porque elas são como se fossem escravas, porque elas são realmente propriedade do comandante, elas não têm liberdade, elas não podem sair de lá. Eu acho que elas também não recebem salário, né? O dinheiro em Gilead é meio estranho, eles fazem compras com os cupons. E, inclusive, a única coisa que a Aya pode fazer fora da casa é ir ao mercado. Mas ela sempre vai acompanhada por uma outra Aya, né? E por um guardião, que são os soldados e os policiais de Gilead. Aí a June explica que eles dizem que as aias sempre andam em dupla para proteção delas, né? Mas que, na verdade, a ideia deles é que uma fique sempre de olho na outra. Alguma cometa um deslize ali, já tem a outra lá para fofocar. Aí nesse começo a acompanhante da June é a Offlin, o nome real dela é Emily, né? Que é interpretada pela Alexis Bledel, a Rory do Gilmore Girls. E aí, nessas idas ao mercado, que ela troca ideia com as outras aias, sempre escondido, né? E ela começa a ouvir boatos sobre um tal grupo de resistência, um grupo chamado Mayday, e ela começa a descobrir mais sobre esse grupo para tentar reencontrar a filha dela, né? E sair de lá, né? Que todo mundo tá tentando de alguma forma fugir de Gilead, de atravessar a fronteira do Canadá. Basicamente a trama é essa, e é uma trama que lembra muito esses romances de futuros distópicos, né? Tipo, é o caso de 1984, é o caso de Admirável Mundo Novo. Só que eu acho que o grande diferencial do The Handmaid's Tale, né, o que torna ele tão diferente, é justamente a perspectiva feminina. Porque é uma história contada por uma mulher, e que retrata assim, a total supressão dos direitos das mulheres, né? E o que é muito interessante sobre The Handmaid's Tale é que ela se baseia em um livro de 85 e a história é muito atual, é assustadoramente atual, né? A primeira temporada da série foi lançada, como eu disse, lá em 2017, durante o governo do Donald Trump, né, que a gente viu uma série de movimentos conservadores, machistas, extremamente religiosos, homofóbicos, misóginos, criando cada vez mais voz lá nos Estados Unidos e no mundo como um todo, né? É ainda mais pesado de assistir a série, porque afinal a gente está no meio
de uma pandemia, a gente está vivendo no meio do governo Bolsonaro, né? Então a gente tem aqueles ministros doidos, super religiosos, tipo a Damares, e aí você começa a pensar, será que a gente está tão distante assim de acabar vivendo em uma Gilead? Será? Ainda mais que tanto a série quanto o livro, eles reforçam que essas mudanças não aconteceram do nada, né? Que foi tudo bem gradual, bem aos poucos. A June fala que elas foram avisadas do que poderia acontecer e ninguém acreditou. A mãe dela, inclusive, fazia parte do movimento feminista e lutava contra as mudanças que já estavam acontecendo nos Estados Unidos. E a gente vai acompanhando algumas coisas através de flashbacks, né? Por exemplo, o dia que ela chega no trabalho, todas as mulheres foram demitidas, porque elas não podem mais trabalhar. O dia que ela tá com a Moira, ela vai tentar comprar um café e não tem dinheiro no cartão dela, porque toda a propriedade privada passou para o homem. Então agora todo o dinheiro dela passou para o marido. Tem até um trecho do livro que diz que nada muda instantaneamente, né? Que numa banheira que se aquece gradualmente, você seria fervido até a morte antes de se dar conta. Fora essa ligação forte, né, com o contexto atual, a série também é muito bem produzida, roteiro, edição, fotografia, elenco, tudo é muito impecável, assim. As cenas usam muito contraste de ambientes escuros com a luz do sol entrando pelas janelas, a cor tem um tom bem frio e melancólico que contrasta com o vermelho, principalmente o vermelho das roupas das aias, que elas usam essas cores justamente para ser mais difícil delas fugirem, né? Porque as pessoas conseguem ver de longe. Conseguem identificar uma aia de longe. Eles têm alguns takes aéreos assim lindos das aias todas andando em conjunto. É tudo muito bem feito, é tudo muito impecável. E o elenco também, o elenco é maravilhoso aqui. Destaque aqui total para Elizabeth Moss, né, que é fantástica como Alfred June. Ela já veio de uma personagem muito boa no Mad Men. E também, recentemente, ela estrelou o remake elogiadíssimo do Homem Invisível. E, assim, ela é uma atriz incrível, né? Inclusive, Handmaid's Tale, a primeira temporada, fez com que ela ganhasse vários prêmios. E a gente tá na torcida aí pra que eles lembrem dela agora nessa quarta temporada, né? Pra que ela leve ainda mais, porque o trabalho dela tá maravilhoso. O outro ator que eu queria destacar é o Max Minghella, que eu não conhecia, ele já fez a rede social, mas eu não lembrava dele. E agora ele tá no Spiral, que é o novo filme da série dos Jogos Mortais. Inclusive ele é uma das poucas coisas boas nesse filme. E na série ele interpreta o Nick, que é o motorista dos Waterford, que é um olho. Os olhos são... O nome completo são os Olhos de Deus. Eles são uma espécie de espiões do governo de Gilead. E depois ele acaba, mais pra frente, se tornando um aliado e um interesse amoroso da June. Mas a gente nunca sabe direito se pode confiar nele ou não. Isso se mantém até a temporada mais recente. A Yvonne Strahovski, como a Serena Joy, também é perfeita. A gente descobre através de flashbacks que ela era uma militante conservadora antes de Gilead, que ela escreveu um livro sobre como as mulheres deviam ficar em casa. Então ela foi também uma das responsáveis pelo golpe, né? Ela e o marido. Mas a gente vê que também ela pagou um preço alto, né? Porque, por exemplo, ela não tem poder nenhum. Assim. Quem manda na casa é o Fred, quem decide tudo é o Fred. As outras mulheres não podem nem sequer ler o que ela escreveu, porque é proibido. Depois, mais pra frente, a gente vai ver que ela vai tentar enfrentar o sistema e vai acabar se dando mal. E né, tem que falar também do Joseph Fiennes, o Fred Waterford, que é o dono da casa. E assim como a Serena, a gente odeia ele a maior parte do tempo, mas o ator faz um trabalho tão espetacular que ele se torna até cativante em alguns momentos, né? Outra que merece destaque é a Endal, que faz a tia Lídia, que também foi lembrada nas premiações na primeira temporada. E as tias, elas são assim meio que as tutoras das aias, né? Elas são as responsáveis por disciplinar as aias.
Então, a Endal criou uma personagem assim extremamente detestável, mas que é ao mesmo tempo fascinante. E ela também, você percebe que ela acredita muito naquilo que ela prega. E ela tem uma relação meio estranha com as aias. Ela tem uma espécie de carinho, assim, mas ao mesmo tempo ela pune, ela bate, ela tortura. É uma coisa bem complicada. Então, gente, esse foi o meu vídeo falando sobre o contexto todo, né, de The Handmaid's Tale. Eu super indico a série, assim, apesar de ter alguns momentos que ela dá uma caída, principalmente na segunda e na terceira temporadas. É uma série que assim, é muito acima da média de tudo que a gente vê hoje e que conseguiu manter ao longo do tempo uma qualidade assim, muito constante. E que, apesar de ser difícil, às vezes ela te intriga e você quer ver mais, você quer saber o que vai acontecer, então é uma excelente pedida. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva e não deixe de ver, se você já tiver assistido a nova temporada, a nossa crítica. Então, um abraço e até mais.